Tudo bem, pessoal? Beleza? Aqui é o Mike e nesse vídeo vamos falar sobre imutabilidade no JavaScript. E logo de cara eu já quero falar sobre as diferenças entre imutabilidade de atribuição e imutabilidade de valor. Eu já deixei aqui definido uma variável numbers com valor 1, 2, 3, um array de números. E quando a gente define const é porque a gente não quer que haja alterações, certo? Então, se eu vier aqui e tentar alterar para 1, vamos supor, já acontece um erro aqui, ele reclama, não diz aqui que eu não posso fazer isso e tal. Então tá funcionando ok, né? Até se eu vier aqui e tentar adicionar um outro array, né? Até eu posso, vamos supor, eu quero adicionar o número 4, então eu vou adicionar um novo array com o 4 junto, né? Também reclama. Então, qualquer atribuição ele não deixa fazer outras atribuições a esta variável. Isso aqui, então, a gente pode chamar então de imutabilidade de atribuição. Né? Eu não estou conseguindo alterar a atribuição, né? Não estou conseguindo atribuir outra coisa a essa variável. Mas a gente tem a imutabilidade de valor. E eu consigo alterar sim esse array. Tá? Se eu usar o método push, eu posso adicionar aqui o número 4. Até, deixa eu só mostrar aqui que o numbers não foi alterado, tá? O numbers não foi alterado. E agora, usando o push, sim, eu vou conseguir alterar. Beleza? Então aqui eu tenho o número 4 adicionado ao array. Então isso aqui não é imutabilidade de valor, né? Eu estou conseguindo alterar o valor, então esse valor está sendo mutável. Então você pode me perguntar, Mike, mas existe algum jeito de eu proteger totalmente essa variável, deixar ela totalmente imutável? E eu te digo que sim, a gente consegue deixar ela totalmente imutável. Bom, e para deixar totalmente imutável essa nossa variável, a gente precisa entender bem como funciona por debaixo dos panos a imutabilidade, beleza? E para isso, a gente precisa falar sobre tipos de dados primitivos e tipos de dados de referência. E para falar sobre eles, a gente precisa falar também, precisa falar sobre dois conceitos, que é stack e também o heap. E aí eu já deixei separadinho uma imagem para a gente começar a falar sobre stack. Stack que a gente pode traduzir como pilha, né? Já é normal a gente falar sobre pilha, que é uma estrutura de dados que obedece ao princípio last in, first out. Então significa que o último item a entrar na pilha sai primeiro. Neste exemplo aqui, né, usando o push, a gente vai adicionando sempre no final da lista. E para remover também, sempre é o último elemento da lista que vai sendo removido. Então aqui, beleza, né? Bem tranquilo. Eu construí aqui uma imagem para a gente conseguir entender bem como funciona aqui o stack e o heap. Então, eu tenho 4 variáveis aqui, tá? Eu tenho a variável names, id, name e person. A variável id, ela tem o valor 13, um número 13. A variável name tem o valor, uma string com o meu nome aqui, Mike. Beleza? Então, esses aqui são valores primitivos, né? Na verdade, são dados primitivos, né? Mantém o valor guardado aqui na stack, tá? E o person e o names aqui são variáveis de referência, pois elas não guardam o valor real aqui na stack, elas guardam a referência, elas guardam um ponteiro, né? Um endereço ali de memória, né? Um ponteiro que vai apontar para um endereço aqui na heap que vai ter o valor real. Então, o valor real ele fica na heap e não na stack. Então, essa já é uma diferença entre os dados primitivos e os dados de referência. Mas também existe outra diferença. A diferença de que os dados
primitivos, eles são imutáveis e os dados de referência, eles são mutáveis. Então, os primitivos, eles são imutáveis. E aí você pode até me perguntar, Mike, mas como assim? Eu altero as variáveis a todo tempo? Não são imutáveis, não? Bom, elas são imutáveis por debaixo dos panos. Então, já deixei separado aqui também. Construir aqui outra imagem para a gente entender. Tá? Aqui então, eu estou declarando uma variável greet com hello. E aqui embaixo eu estou alterando, né? Adicionando world ao hello. Então o que acontece é o seguinte: ao invés de, quando acontece essa alteração, ao invés de acontecer isso, vir aqui, ó, e acontecer a alteração. Eita, até escrevi errado aqui. Ao invés de acontecer essa alteração aqui, o JavaScript, ele pega o seguinte, ele pega e constrói uma nova variável. Ele não vem e altera a variável existente ali. Ao invés da alteração, então, é criada uma nova variável. Isso acontece semelhante com a linguagem Elixir, né? A linguagem Elixir que ela foi criada para ser mais fácil, né? Ela foi baseada no Erlang, né? Ela usa a máquina virtual do Erlang. Só que Erlang é complicado de trabalhar porque é como se a gente estivesse trabalhando sempre com constantes, né? A gente não consegue fazer a alteração do valor. Então, o Elixir também, ele é uma linguagem funcional, é uma linguagem imutável e acontece semelhante a isso. Então, a alteração, na verdade, a imutabilidade ali é por debaixo dos panos, né? Porque também o Elixir também vai criar um novo valor ao invés de alterar ali o existente, né? Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, os dados primitivos são imutáveis ali por debaixo dos panos e os valores de referência, eles são mutáveis. Então, por isso, até que eu consegui fazer essa alteração aqui. Então, tanto os arrays como objetos e funções são tipos de dados de referência. Então, eles são mutáveis e logo a gente consegue então fazer a alteração dos valores desses tipos de dados. Então, o resto são todos dados primitivos, né? String, number, int, boolean, undefined, symbol, null. Bom, agora eu quero falar sobre um bug que pode acontecer na hora da gente clonar aí propriedades de objetos, ou até mesmo clonar um array. Até eu posso começar aqui falando sobre o array primeiro, porque é mais tranquilo, né? Se eu pegar aqui numbers, vou criar uma variável chamada numbers2 e eu vou adicionar numbers. Estou fazendo um clone, né? Estou clonando numbers para numbers2. Então, agora, numbers2 também tem o valor 1, 2, 3, 4. Então, vamos supor que eu quero fazer a alteração do numbers. Eu vou adicionar aqui o número 5 agora. Tá? Então, a gente sabe que a gente consegue alterar. Então, numbers2, então já tem o número 5. Beleza, até aí ok. Mas, se eu acessar o numbers também foi alterado. Então, o que acontece é que eu estou clonando o ponteiro. Se lembra? Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar para a nossa imagem aqui. O que eu estou clonando não é o valor aqui, como é o tipo de... Não é o valor real como nos tipos de dados primitivos, né? Nos tipos de dados de referência, eu estou clonando o ponteiro, o endereço, referência, o endereço de memória, referência que aponta para o valor real. O valor real aqui. Então, é o que vai acontecer também com os objetos. Então, se eu vier aqui e definir person, né, e eu criar uma variável person aqui 2, person 2 aqui vai ter as mesmas propriedades, os mesmos valores. Só que se eu vir aqui alterar o name aqui, né, se eu alterar aqui em person, o person 2 também tem o nome
alterado, né? Que é o semelhante que aconteceu ali com o array, né? Então, para a gente evitar essa mutabilidade aqui que acontece, né? Para a gente clonar de forma correta, no objeto a gente pode usar a seguinte sintaxe, ó. Só que como eu já tenho o person 2 aqui criado, vamos criar o person 3. Eu posso alterar agora o nome, que não vai interferir nos outros aqui, né? Então, vou colocar Mike Tomé. Alterei o person 3. Então, o person 3 aqui está com meu nome e sobrenome, Mike Tomé. E o person está só com o nome e o person 2 também. Person 2 aqui também com o Mike. Então, usando o object.assign aqui, eu consigo fazer esse clone perfeitamente aqui sem alterar os próximos. Então, é uma maneira de a gente evitar bugs. Ou também a gente pode usar o spread operator. Eu posso declarar aqui person 4, colocar o spread operator aqui e colocar o person. E se eu alterar o nome do person 4, não alterou no person. E o spread operator também é legal a gente usar também pro array, né? Então, se eu tenho um const de IDs, tá? Eu posso vir aqui definir IDs 2. Usar o spread com IDs. IDs 2, então a gente clonou o IDs 2. E eu posso usar o IDs 2 adicionando aqui. Vamos adicionar o número 7. IDs 2 agora tem o número 7 e o IDs não tem. Então, essa é uma maneira da gente evitar bugs, né? E a gente conseguiu entender melhor aí como é que funciona os dados aí de referência, né? Que a gente clona o endereço, a gente entende melhor aí que os dados de referência eles possuem os ponteiros, né? E os dados primitivos não possuem. Bom, e agora que a gente entendeu essa parte, vamos falar sobre imutabilidade. Então, como a gente faz para deixar o nosso objeto, o nosso array totalmente imutável? Tá? A gente tem 3 métodos que a gente pode usar. Deixa eu apagar aqui. E o primeiro método é esse aqui, ó. É o prevent extensions, tá? Essa aqui que é a sintaxe. Ele vai impedir, então, que novas propriedades entrem no objeto. Então, o objeto ele não vai aumentar de tamanho, né? Ele vai ali manter as propriedades. Eu já deixei separado um código para a gente agilizar. Eu defini uma const aqui, né? Com primeiro nome, último nome, beleza. Usei o prevent extensions, colocando aqui, passando aqui como parâmetro aqui o objeto, né? E aqui eu tentando adicionar aqui uma nova propriedade, designation aqui. Só que a gente pode ver que não foi adicionado. Mas também, o que acontece? Nenhum erro foi lançado. Então não houve uma mensagem de erro, mas a propriedade não foi adicionada. Então, o interessante é a gente usar um método chamado defineProperty. Vou pegar ele aqui, ó. defineProperty. Então, com isso a gente vai colocar o objeto, né? Tem 3 parâmetros aqui, a gente vai colocar o objeto. Então, a propriedade, que deve ser uma string, né? E também o valor dessa propriedade, o valor desse parâmetro. Beleza, então vamos fazer aqui um novo teste aqui, tá? Vamos fazer um novo teste aqui, que eu já tenho outro código, tá? Então agora sim, ó. Então ao invés de a gente usar a notação de ponto, né? Eu usei o defineProperty, coloquei o objeto, coloquei a propriedade age e o valor aí 18, né? O valor da propriedade. E um erro foi lançado. Então é mais interessante a gente usar essa defineProperty mesmo, né? Esse método, para a gente conseguir visualizar, né? Quando acontecer um erro desse tipo no nosso código. Beleza, então estamos evitando então que novas propriedades sejam adicionadas, mas a gente vai conseguir fazer as alterações normais, modificar, né? Modificar e excluir uma propriedade. Eu posso já colocar esse exemplo aqui também. Então, mesmo código de antes, só que aqui eu estou modificando, né? Estou colocando aqui a propriedade firstName e estou colocando o valor como Mike, e aqui o valor então foi alterado. Mike aqui escrito em inglês, né?
e não o Mike aqui escrito em português. Beleza? Fiz essa alteração. E a gente também pode fazer a exclusão. Se eu quiser aqui deletar o last name, eu consigo alterar também o last name. Beleza? Então esse foi o Prevent Extensions. Beleza, vamos agora para o próximo exemplo, que é o Object.seal. Então a gente pode definir nosso objeto aqui e pode selar ele. Então usando o Object.seal, passando como parâmetro o nosso objeto criado aqui. E até a gente pode verificar se ele está selado usando Object.isSealed. E o que acontece é que ele não deixa você adicionar novas propriedades, como no método anterior, mas também ele não deixa você excluir uma propriedade. Então a mesma coisa de antes aqui, se eu vier aqui tentar alterar aqui para person4, não mostrou nenhuma mensagem de erro, né? Não mostrou nenhuma mensagem de erro, mas também não foi adicionado a nova propriedade aqui, person4, tá? Então, e aí se eu quiser que um erro aconteça, eu tenho que usar o define property aqui, tá? Então ele não deixa eu adicionar. Se eu tentar deletar, aqui também ele não deixa eu deletar, então o person1 se mantém. E aqui nesse caso aqui ele não vai mostrar nenhuma mensagem de erro, né? Só vai retornar o false, né? Então ele não deixou eu adicionar, não deixou eu excluir, mas se eu quiser alterar aqui, eu consigo alterar. Então o person2 aqui eu consegui alterar de Maria para Maria Clara. E agora a gente vai usar então o Object.freeze. O Object.freeze aqui que ele não vai deixar você fazer nada. Então o seu objeto, o seu array vai ficar totalmente imutável. E aqui eu trouxe um outro exemplo aqui, né? Eu como sou o torcedor do Internacional, né? Então eu tenho que trazer um exemplo aqui, né? Com alguns jogadores aqui, né? Do Internacional. Eu vou congelar então esse objeto aqui, vou congelar ele. E aí vou tentar adicionar o player 4 aqui, que é o Alan Patrick, né? Que até é o melhor jogador do Inter, não sei porque coloquei aqui, não botei aqui em cima, né? Mas enfim. Se eu tentar adicionar o player 4, eu não vou conseguir. Se eu tentar aqui modificar, também não vou conseguir aqui, né? Ele vai me dar um erro. Então aqui, como eu disse antes, né? Se eu uso a notação aqui de ponto aqui, ele não traz nenhum erro, né? Ele falha de forma silenciosa aqui, né? Ele não traz nenhum erro, mas também não modifica aqui, né? Então, para aparecer o erro, eu tenho que utilizar o define property, né? Então, se eu usar aqui a notação de ponto aqui, né? A gente pode ver aqui que não foi alterado, né? Mas não dá nenhum erro. Então, nos exemplos eu não vou trazer as duas opções sempre, porque elas permanecem semelhantes, né? Só vai tomar tempo da gente aqui, então. Então, usando ponto para todas as ocasiões, né? Não vai aparecer a mensagem de erro, né? Pode até não modificar aí o objeto, mas não mostra a opção de erro. E usando o define property, ele vai mostrar pra gente aqui os erros. Então, até eu acho mais interessante usar o define property. Então, beleza, a gente tentou adicionar, tentamos modificar. Se eu tentar deletar, também não vou conseguir. Está tudo intacto. Mas ainda há um problema. Exatamente. O JavaScript é uma caixinha de surpresas, não é mesmo? Mesmo assim, a gente vai conseguir alterar. Exatamente. Aí você pode perguntar, ué, tá loucão? Diz, como assim? Tentou adicionar, tentou alterar, tentou excluir. Tudo funcionou, beleza? Pois é, mas ainda a gente vai conseguir modificar esse objeto sim. E aí a gente precisa fazer uma coisa chamada de Deep Freeze. Eu vou pegar um outro console. O Deep Freeze. Que aí é um congelamento mais profundo, beleza? Então o que acontece? Por que a gente precisa do Deep Freeze? Vocês já vão entender. Então, peguei aqui um outro exemplo aqui, né? Do Esporte Clube Internacional. A gente tem aqui 3 jogadores titulares e aqui eu tenho os reservas, 2 jogadores reservas. Então, nesse objeto aqui dentro, né? Objetos aninhados, né? Como a gente chama. Esses 2 caras aqui a gente consegue fazer a alteração. Exatamente. Então, vamos para a modificação. Então, eu vou congelar, tá? Estou congelando aqui o objeto. E eu vou fazer o seguinte, ó.
Eu estou usando Define Property, estou colocando o objeto Sport Clube Internacional aqui, mas eu estou acessando os reservas. Então agora, aqui ele já me retornou aqui. Eu tenho o player 6 adicionado, tá? Eu tenho o player 6 adicionado aqui, o jogador 6, que é o Alan Patrick. Que também aqui eu coloquei aqui nos reservas, não sei porquê, né? Porque ele é titular. Mas tudo bem, não importa. O que importa aqui é que a gente viu que a gente consegue alterar, então, os objetos aninhados. Os objetos que estão dentro aí de outros objetos, tá? Então, por isso que a gente precisa desse congelamento profundo. A gente precisa congelar também os objetos dentro do objeto principal. Os objetos aninhados. Beleza, como que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? Então, deixa eu pegar aqui um novo console aqui. Então, como que a gente faz isso? A gente usa uma função que vai congelar todos que estiverem... Todos os objetos aninhados, tá? Então, eu tenho essa função aqui, deepvol aqui. Eu tenho essa função deepvol aqui construída, né? E agora, se eu vir aqui e definir o objeto aqui, Sport Clube Internacional. Definir o objeto aqui e colocar ele dentro aqui como parâmetro aqui da função deepvol. Eu vou ter, então, os objetos aninhados também, todos congelados. Então, aqui o deepvol, ele congelou todos os internos, né? E agora eu preciso congelar também o Sport Clube Internacional, ali, o objeto principal. Então, beleza, fazendo isso, então a gente pode usar o isFrozen aqui, né? Para saber se está congelado. A gente pode também aqui usar para os substitutes. Agora a gente percebe que está true aqui também. Então, se eu tentar fazer a mesma alteração de antes, aqui ele não vai me deixar, então, dizendo que o objeto não é extensível. Por que que ele não deixou? Porque eu estava tentando colocar o Alan Patrick como reserva e o Alan Patrick não é reserva, né? Então, pessoal, era isso. Então, acho que eu consegui passar aí... Acho que eu consegui passar aí os conceitos aí, né, sobre imutabilidade de valor, de atribuição, né, como funciona por debaixo dos panos aí, como a gente evita bugs. Então, acho que foi bem interessante. Deixa aí nos comentários se você gostou, se faltou alguma coisa, alguma dúvida que você possa ter tido, né, alguma dúvida que você tenha. Então, deixe seu comentário aí, que é interessante, né, para o algoritmo do YouTube, seu like, se inscreve aí. Tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu por assistir e até mais. Valeu, fui, tchau.